Boa noite, amados. Deus vos abençoe. Paz e graça da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos, estamos aqui mais uma vez de volta para falar para vocês algo muito interessante sobre os presidentes do Brasil. Você sabia os candidatos a presidente? Você sabia que Haddad, Jair e Messias são nomes bíblicos? Se você não sabia, fique sabendo, ok? Mas nós iremos orar ao Senhor e pedir a Deus a sua graça nesta noite para que nós possamos falar sobre um pouco sobre esses nomes. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus, te louvamos. Te agradecemos, Senhor, por mais uma noite, Senhor, por mais uma oportunidade que tu nos dá, Senhor. Ó Deus, dá-nos a tua graça, Jesus. Olha para nós com teu olhar de misericórdia, Senhor. Estende as tuas mãos sobre nós, Senhor. Joga por terra todas as obras do inimigo, Senhor. Tudo que não provém de ti, Senhor. Tudo que não é agradável aos teus olhos, Senhor. Desfaz, Jesus, todo o mal, pelo poder do teu sangue, Senhor. Resplandece a luz do teu rosto sobre nós. E ajuda-nos, Senhor, a discernir, Senhor, entre o bem e o mal, Pai. Para a glória do teu nome, Senhor. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Mas, irmãos, quem não é inscrito no canal, se inscreva. Porque aqui nós temos notícia da hora para vocês, que vem aqui dos Estados Unidos. Que é as notícias que nós precisamos saber. Eu tenho algo para dizer para os irmãos, mas não é hoje, é amanhã. Amanhã eu vou proclamar um videozinho e vou mostrar para os irmãos o que nós tivemos aqui hoje. Os irmãos lembram da profecia que eu preguei naquele culto de terça-feira passada sobre o anticristo? E eu até falei para os irmãos que, quem sabe, o inimigo ia preparar uma tecnologia mais alta para destruir o povo de Deus e para todo mundo adorar todo mundo na mesma hora? Irmãos, o negócio já está surgindo aí. Preparemos, porque Jesus está voltando. Mas tudo bem, vamos lá aqui o que significa. Você sabia que o nome Haddad significa, que o nome Haddad de Jair Messias está na Bíblia. Vamos lá. Ok, amados. Significado do nome Haddad. Haddad, nome de origem bíblica, muitos consideram árabe. Entretanto, já existia entre os hebreus, cujo significado em árabe é ferreiro, aquele que trabalha com fundição de ferro. Come on. Haddad na Bíblia. O que significa, irmãos? Haddad foi péssimo rei e inimigo de Israel. E foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão. E isto além do mal que Haddad fazia, porque detestava a Israel. E reinava sobre a Síria. 1 Reis 11 e 25. Haddad é adversário de Israel. Ok, irmãos? Haddad é adversário de Israel, o PT é inimigo de Israel. Isso ficou bem claro durante o governo de Lula e Dilma. Brasil votou contra Israel. Ok, vamos ver aqui. Aí está o Haddad. Ok, amados? Então, aqui está, aí tá, esse homem está dizendo, esse rabino aí está dizendo assim, claro, durante o governo Lula e Dilma, o Brasil votou contra Israel como incerta violado direitos humanos. Parece o único país do Oriente Médio que não respeita os direitos humanos. Brasil, é o que está dizendo. Votou contra Israel e que viola direitos humanos. A Dilma. Tudo estava sendo tudo bonitinho quando
quando a Dilma recusou prestar atenção, recusou aceitar a embaixada de Israel. É o que ele está falando, irmãos. Ela recusou aceitar a embaixada de Israel. Aqui no Brasil começou tudo o processo de impeachment contra ela, desde que ela rejeitou aceitar abençoar Israel. Olha, se eu não tiver as datas, 11 começou. Começou a mexer com Israel, não aceitou o novo embaixador de Israel, começou por subir, pediu manifestações para todos, as gravações, tudo começou. A imã caiu, se você digitar na busca. A imã caiu, se você digitar na busca. É o pior prefeito do Brasil e presidenciais prefeito do Brasil. Digite na busca e você vai ver. Pesquise do Google e pior, prefeito do Brasil. Vejam que apareceu, veja aqui, irmãos, Fernando Haddad é o pior prefeito do Brasil. Pesquisa, ok? Veja o que aparece. Fernando Haddad é o pior prefeito do Brasil, revela pesquisa. Pesquisa Vox Populi, realizada nas 8 maiores capitais do país, apontou o prefeito paulistano Fernando Haddad como o pior do país. Ok, irmão? Isso aí é o link que saiu lá. Então, significado agora do nome Jair. Jair significa ele brilha, ele resplandece, ou ele ilumina. O nome Jair tem origem a partir do hebraico Yair, que significa iluminado por Deus. O nome Jair aparece no Antigo Testamento da Bíblia, como o nome de um dos juízes de Israel. O nome Jair aparece na Bíblia como o nome de um dos juízes dos israelitas. O nome Jair também aparece no Novo Testamento da Bíblia, mas em sua forma grega, Jairo. Significado do nome Messias. Vem do hebraico Mashiach, que significa o ungido. Foi o título dado a Jesus, o Salvador esperado pelo povo judeu. Aí está, irmãos, o Bolsonaro se batizando, batismo de Bolsonaro, Messias Bolsonaro, no Rio de Janeiro, no Rio Jordão. Eles estão falando, se você falar, você acredita que Jesus é o Filho de Deus? Ele diz, yes. Aquele que morreu na cruz, ele diz, sim. Eu sei que ele morreu à noite no centro de Salvador da humanidade. É diante da sua confissão ou função pública, Luiz Martins, eu aí do Frio do Rio Espírito Santo, vem para batizar e provar que o Espírito só vem provar o que, ai de frio do Espírito Santo, só vem provar o que diz a Bíblia sobre Jair depois. O que diz a Bíblia sobre Jair? E depois dele se levantou Jair, gileadita, e julgou a Israel 22 anos. Julgou a Israel 22 anos, Juízes 10 e 3. Come on. Jair foi um dos juízes de Israel por 22 anos. Já está, irmãos, os que estão se candidatando. Jair Bolsonaro é o único candidato.
dessas eleições que reconheceria Israel como capital. Bolsonaro defende Israel e tem apoio de judeus. Judeus, o significado do número 7. 7 é o número da perfeição. Tanto é que Deus abençoou o 7º dia e reservou como sagrado inteiramente dedicado a ele. O 7 é o número da plenitude e é mencionado na Bíblia por 323 vezes. Enquanto Apocalipse 13 fala de governo da besta. 1 Samuel 17, rei Davi. 1 Samuel 17 narra a história do rei Davi, o qual prevaleceu contra Golias, o filisteu com uma funda, com uma pedra. Espada na mão, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi empossado para o cargo em 20 de janeiro de 2017, aos 70 anos de idade. Veio assumir a presidência dos Estados Unidos, ganhou as eleições e foi o primeiro presidente a prestar juramento aos 70 anos, 7 meses e 7 dias de vida. Sete está ligado à perfeição de Deus e amar a assinatura. A perfeição de Deus é amar a assinatura divina, indo contra 70 nações que querem dividir. Querem dividir a terra de Israel durante o que fez, o que precisa ser o correto no momento certo. Portanto, ele reconhece especificamente, o presidente Trump reconhece Israel como capital. E depois dele se levantou Jair Gileadita e julgou a Israel 22 anos, Juízes 10:3. Aí estão os candidatos. Jair Bolsonaro é o que se destaca. Então, irmãos, aí está. Ok? Deus tem misericórdia. Ok? E nos ajude. Amém, irmãos? Os irmãos entendam que o significado dos nomes quer dizer muita coisa. Tá entendendo? Tenha uma boa noite. Aqui são meia-noite. E agora já vou descansar também. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Ok, irmãos? Para a glória de Deus. Amém.